Antes de começar esta história, preste atenção. O que você vai ouvir aqui não é apenas uma história, é um retrato silencioso de algo que acontece mais perto do que imaginamos. Enquanto escuta, escreva nos comentários a palavra justiça, se você acredita que ninguém deve pagar pelos erros dos outros. E se essa história tocar você em algum momento, curta e se inscreva no canal, porque histórias assim precisam ser contadas até o fim. Agora respire fundo, porque o que começa dentro de uma casa termina de uma forma que ninguém estava preparado para ver. Desde muito pequena, Clara aprendeu que aquela casa nunca seria um lar. As paredes eram grandes, bem cuidadas, sempre limpas. O chão brilhava como se fosse polido todos os dias, mas não importava o quanto tudo estivesse em ordem. Havia algo quebrado ali dentro, algo que não se via, mas se sentia. Clara acordava antes do sol, sempre antes de todos. Enquanto a cidade ainda dormia, ela já estava de pé, em silêncio, dobrando os lençóis do pai, varrendo o corredor longo demais para seus pés pequenos, preparando o café que nunca tomaria sentada. Naquela casa, Clara não era filha, era útil. O pai, Augusto, fazia questão de lembrar disso sem precisar dizer em voz alta. Bastava o olhar, bastava o tom seco, bastava o jeito como ele passava por ela sem perceber sua presença, como se fosse apenas mais um móvel bem posicionado. O chão da cozinha ainda está manchado, dizia ele, mesmo quando não estava. Você esqueceu de limpar a janela dos fundos. Não fique parada. Sempre havia algo errado, sempre havia algo a mais para fazer. Clara nunca questionava, nunca respondia. Aprendeu cedo que silêncio era a única forma de permanecer ali sem provocar tempestades. Ela não se lembrava da mãe com clareza, apenas fragmentos. Um cheiro suave, um toque rápido nos cabelos. Uma voz que parecia distante, como um sonho que se esquece ao acordar. Depois que a mãe morreu, tudo mudou. Augusto mudou. O luto não o tornou triste, tornou-o duro. E com o tempo, Clara percebeu que havia herdado um papel que nunca escolheu. Ela cozinhava, limpava, organizava, servia, não recebia agradecimentos, não recebia carinho, recebia ordens. Na escola, era discreta, sempre com roupas simples, sempre cansada. Os professores achavam que era apenas uma menina tímida. Ninguém imaginava que, antes de chegar ali, ela já tinha vivido uma jornada inteira de trabalho invisível. Às vezes, enquanto lavava a louça, Clara observava seu reflexo no vidro da janela. Tentava reconhecer ali uma filha, mas o que via era alguém que pertencia à casa, não à família. Augusto gostava de controle. A casa funcionava como um relógio porque Clara fazia tudo girar. E mesmo assim, ele nunca estava satisfeito. Para ele, aquilo não era exploração, era obrigação. Eu te dou teto e comida, repetia. O mínimo que você pode fazer é retribuir. Clara engolia as palavras como quem engole poeira. Não havia escolha. À noite, quando finalmente se deitava, o corpo doía, as mãos ardiam. O coração, esse já tinha aprendido a não reclamar. Ela se perguntava em silêncio se aquilo era tudo o que sua vida seria, se nascera apenas para servir, se algum dia alguém a enxergaria de verdade. Foi em uma tarde comum demais para mudar tudo, que algo diferente aconteceu. O céu estava cinza. Clara limpava a sala quando ouviu o som de um carro parando em frente à casa. Não era um som familiar, não era apressado, era lento, controlado. Augusto apareceu no corredor, ajeitando a postura, algo raro. Ele se importava com aquela visita. Vá para a cozinha, disse ele, sem olhar para ela. E não apareça. Clara obedeceu, mas da fresta da porta ouviu uma vozes. Delas era firme, calma, profunda, diferente de todas as outras que já tinham entrado naquela casa. Ela não sabia quem era, não sabia o motivo da visita, só sentiu algo estranho no ar, uma tensão diferente, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo.
Augusto falava demais. O outro homem falava pouco. Fique à vontade, dizia Augusto. A casa é simples, mas organizada. Clara quase sorriu com a ironia, organizada por quem ele fingia não ver. Em certo momento, a voz desconhecida perguntou algo que fez o silêncio cair pesado. E a jovem que trabalha aqui? Augusto respondeu rápido demais. Uma ajudante. Mora aqui. A palavra ecoou. Ajudante, não filha. Clara sentiu o rosto queimar, o coração acelerar. Do outro lado da porta, o homem não respondeu de imediato. O silêncio foi longo o suficiente para incomodar. Entendo, disse ele por fim, mas o tom não era de concordância. Era de observação. Clara não sabia naquele momento que aquela visita carregava um nome que mudaria tudo. Um nome respeitado, temido, comentado em sussurros pela cidade. O Barão Viúvo. Ela não sabia que, a partir daquele dia, cada detalhe daquela casa começaria a ser visto por outros olhos. Olhos que não aceitavam silêncio como resposta. Naquela noite, enquanto Clara lavava a última panela, sentiu algo diferente no peito. Não era alegria, não era esperança completa. Era a sensação estranha de que alguém tinha percebido. E às vezes, ser visto é o começo de tudo. Ela se deitou como sempre, cansada, em silêncio. Mas, pela primeira vez, o peso do dia parecia diferente. Como se o destino tivesse se inclinado levemente. Apenas o suficiente para avisar. Nada ficaria como antes. O nome dele não foi dito naquela tarde, mas o impacto de sua presença ficou. Clara acordou no dia seguinte com a mesma rotina de sempre, mas com uma sensação estranha no peito, como se algo tivesse sido deslocado dentro dela durante a noite. Não era esperança, era atenção. Como se, pela primeira vez, alguém tivesse deixado uma marca invisível no ar da casa. Ela levantou antes do amanhecer, calçou os sapatos gastos e iniciou as tarefas. Varreu o corredor, limpou a sala, organizou os móveis, tudo no mesmo ritmo silencioso de sempre. Mas Augusto estava diferente. Ele não reclamou do café, não apontou falhas no chão, não gritou. Andava pela casa com um incômodo que não conseguia disfarçar. Parava diante da janela, observava a rua vazia e respirava fundo, como quem tenta manter o controle de algo que escapa lentamente pelos dedos. Clara percebeu. Percebeu porque aprendeu a ler cada microexpressão do pai. Aprendeu a prever tempestades antes que o trovão soasse. E naquela manhã havia algo diferente. Não era raiva, era insegurança. O homem da visita tinha deixado marcas invisíveis. Horas depois, quando o sol já iluminava o pátio, um carro voltou a estacionar em frente à casa. O mesmo som calmo, o mesmo ritmo controlado. Clara congelou por um segundo. Augusto surgiu rápido no corredor. Arrume a mesa da sala, disse seco, e fique atenta. Ela obedeceu, mas desta vez não foi mandada para longe. O homem entrou poucos minutos depois. O Barão Viúvo não usava roupas extravagantes. Não precisava. O poder não estava no tecido, mas na postura. Alto, postura firme, olhar atento. O tipo de homem que não precisava levantar a voz para ser ouvido. Clara manteve os olhos baixos enquanto ajeitava a mesa, mas sentiu o peso do olhar dele percorrer o ambiente. Não como quem avalia objetos, mas como quem registra detalhes. Ele reparou no estado das mãos dela, no jeito como ela se movia rápido demais para alguém tão jovem, na forma como se encolhia ao passar pelo pai. A jovem pode ficar, disse ele, quebrando o silêncio. Augusto hesitou por um instante. Ela atrapalha, respondeu. Não atrapalha, disse o barão, sem agressividade, mas sem espaço para discussão. Clara sentiu o coração bater mais forte. Era a primeira vez que alguém falava por ela. Ela permaneceu próxima, imóvel, tentando não chamar atenção. O senhor mora aqui há muitos anos, comentou o barão, caminhando lentamente pela sala. Esta casa é da família, respondeu Augusto. Sempre foi.
Interessante, disse o barão. Casas carregam histórias. Ele parou diante de uma estante, passou os dedos por uma moldura antiga, um retrato empoeirado. Clara reconheceu a imagem da mãe. Jovem, sorrindo, feliz. Sua esposa? Perguntou o barão. Augusto endureceu. Foi. O silêncio se estendeu. E sua filha? Perguntou ele, olhando na direção de Clara, não para o pai. Augusto respondeu rápido demais outra vez. Mora aqui, mas o barão não desviou o olhar dela. Qual é o seu nome? Perguntou diretamente. Clara hesitou, olhou para o pai. O olhar dele era uma ordem muda. Clara, respondeu em voz baixa. Clara, repetiu o barão como quem grava um nome importante. Ele assentiu, satisfeito. Quantos anos você tem? 19, respondeu. Augusto pigarreou. Ela ajuda em casa desde pequena, disse, tentando retomar o controle. Sempre foi assim. O barão se virou lentamente para ele. Ajudar e trabalhar são coisas diferentes, respondeu. Augusto sentiu o golpe. Clara sentiu o chão se mover sob seus pés. O barão continuou a caminhar pela casa. Observava a limpeza excessiva, os detalhes impecáveis, a ausência de qualquer sinal pessoal que indicasse que uma jovem vivia ali. Onde é o quarto dela? Perguntou. Augusto franziu o senho. Nos fundos. O barão foi até lá sem pedir permissão. Clara seguiu em silêncio. O quarto era pequeno, simples, quase vazio. Uma cama estreita, um armário antigo, uma janela pequena demais para permitir luz suficiente. Nenhum objeto pessoal, nenhuma fotografia, nenhum vestígio de infância. O barão ficou parado por alguns segundos, analisando tudo. Você dorme aqui desde quando? Perguntou a Clara. Desde sempre, respondeu. Ele assentiu, mas o olhar havia mudado. Agora havia algo mais profundo ali. Não era pena, era decisão. O senhor mencionou ontem um acordo, disse ele a Augusto, voltando para a sala, sobre os serviços da propriedade ao norte. Augusto se animou. Sim, claro, podemos conversar. Vamos conversar, confirmou o barão. Mas antes, preciso esclarecer algo. Ele olhou diretamente para Clara. Você trabalha aqui todos os dias? Ela assentiu. Sem descanso? Perguntou. Ela hesitou, depois assentiu de novo. Augusto tentou interromper. Isso não vem ao caso. Vem, disse o barão firme. O silêncio caiu pesado. Clara, continuou ele, você recebe algum pagamento? Ela sentiu o rosto queimar. Não, respondeu. O barão respirou fundo. Entendo. Augusto sorriu, nervoso. Como eu disse, ela mora aqui. É família. O barão o encarou. Família não se trata assim. A frase caiu como uma lâmina. Augusto perdeu o sorriso. Com todo respeito, disse ele. A forma como administro minha casa não diz respeito. Diz quando envolve dignidade, interrompeu o barão. Ele se aproximou da porta. Voltarei amanhã, disse. E espero que até lá algumas coisas estejam mais claras. Clara observou enquanto ele saía. O som do carro se afastando ecoou como um aviso. Assim que a porta se fechou, Augusto se virou para ela. O olhar era duro, ferido no orgulho. Você falou demais, disse. Eu só respondi, murmurou Clara. Ele se aproximou. Nunca se esqueça do seu lugar nesta casa. Ela abaixou a cabeça. Mas algo tinha mudado. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Pensava no tom da voz do barão, no modo como ele olhou o quarto, no silêncio carregado de significado. No dia seguinte, o carro voltou. Dessa vez, o barão não entrou sozinho. 2 homens o acompanharam. Não eram seguranças ostensivos, eram discretos, atentos. Augusto empalideceu. Precisamos conversar, disse o barão. Sentaram-se à mesa. Eu fiz algumas perguntas ontem, continuou ele, e passei a noite pensando nelas. Augusto tentou manter a postura. Não vejo problema. Eu vejo, interrompeu o barão. E não sou o único. Ele colocou alguns papéis sobre a mesa. Contratos, registros, leis, disse.
todos muito claros sobre o que configura a exploração. Clara sentiu o coração acelerar. "O que o senhor quer dizer?" perguntou Augusto. "Quero dizer que observei uma jovem que trabalha como empregada sem direitos, sem salário, sem escolha", respondeu o barão. "E isso tem consequências." O rosto de Augusto se fechou. "Então deveria ter sido tratada como tal", respondeu o barão. O silêncio era sufocante. "Vou ser direto", disse ele. "Clara não continuará aqui nessas condições." Augusto riu, nervoso. "E o que pretende fazer?" O barão olhou para Clara. "Dar a ela uma oportunidade de escolha." O pai se levantou bruscamente. "Ela não vai a lugar nenhum." O barão permaneceu sentado. "Isso não é um pedido." Clara sentiu o mundo girar. "Você pode decidir", disse o barão a ela. "Ficar ou sair." Augusto gritou. "Você não vai!" Mas Clara sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Permissão. Ela respirou fundo. "Eu..." começou. As palavras pesavam. "Eu quero sair." O silêncio explodiu. Augusto perdeu o controle. "Depois de tudo que eu fiz por você..." O barão se levantou. "O senhor fez por si mesmo", disse, frio. Ele se virou para Clara. "Arrume o essencial. Partimos hoje." Ela sentiu as pernas tremerem. Não era felicidade. Era medo misturado com liberdade. Enquanto caminhava para o quarto, Clara sabia. Aquele passo não tinha volta. E do lado de fora, o barão viúvo observava a casa que ficava para trás. Sabia que o choque estava apenas começando. A saída de Clara daquela casa não foi silenciosa. Nada que envolve ruptura verdadeira é. O carro avançava devagar pela rua estreita, enquanto ela observava pela janela o portão se afastando. Não sentiu saudade. Sentiu vertigem. A sensação de estar fazendo algo proibido, mesmo sem saber exatamente por quê. Ela segurava uma pequena bolsa no colo. Dentro, poucas roupas, um par de sapatos gastos, um livro antigo e uma fotografia da mãe. A única coisa que jamais teve coragem de jogar fora. O barão viúvo não falava. Dirigia com atenção, sem pressa, como se quisesse dar a Clara tempo para compreender o que estava acontecendo. "Você não precisa decidir nada hoje", disse ele depois de alguns minutos. "Nem amanhã. Nem tão cedo." Clara assentiu, em silêncio. "Só precisa descansar." A palavra soou estranha para ela. Descansar nunca foi parte de sua vida. Chegaram à propriedade do barão pouco antes do entardecer. O portão se abriu automaticamente, revelando um caminho largo cercado por árvores antigas. A casa não era ostentosa, mas impunha respeito. Cada detalhe parecia escolhido com intenção, não para impressionar, mas para durar. Clara desceu do carro com cautela. "Você pode entrar", disse o barão. "Aqui ninguém dá ordens sem necessidade." Ela deu alguns passos, hesitante. O chão estava limpo, mas não excessivamente. Havia sinais de vida ali, quadros, livros, móveis usados de verdade. Era uma casa habitada, não um palco. Uma mulher se aproximou. Tinha cabelos grisalhos presos num coque simples e um olhar firme, porém gentil. "Sou Helena", disse. "Pode me chamar assim." Ela não pediu nada, não mandou. Apenas sorriu. "Seu quarto já está pronto", completou. Clara arregalou levemente os olhos. "Meu quarto?" Helena assentiu. "Um quarto seu, com chave." A palavra "seu" quase fez Clara chorar. Naquela noite ela dormiu como nunca tinha dormido antes. Não acordou com ordens. Não se levantou no escuro. Dormiu até o sol entrar pela janela, iluminando um quarto simples, mas acolhedor. Quando abriu os olhos, demorou alguns segundos para lembrar onde estava. E quando lembrou, sentiu medo. Medo do que viria depois. Na casa de Augusto, o caos havia se instalado. Assim que o carro sumiu no final da rua, Augusto perdeu o controle. Andou de um lado para o outro, gritando para paredes vazias. Revirou o quarto de Clara, como se ela tivesse roubado algo que nunca lhe pertenceu. "Ingrata", murmurava, "depois de tudo.
Mas, pela primeira vez, a casa parecia grande demais, silenciosa demais. O café da manhã não foi feito, o chão não foi varrido, o lixo se acumulou. Augusto percebeu com raiva crescente que tudo o que funcionava ali dependia da ausência que agora o cercava, e isso o enfurecia. No dia seguinte, a cidade começou a notar. A pequena cidade onde todos sabiam da vida de todos não demorou a sentir a mudança. O nome do barão viúvo já era conhecido, respeitado, observado à distância. Quando viram o carro dele estacionado por horas em frente à casa de Augusto, comentários começaram a circular. Você soube? O barão esteve lá de novo. Dizem que levou a menina com ele. Que menina? Perguntavam alguns. A filha, ou algo assim. As palavras nunca eram ditas com clareza, sempre com pausas, sempre com desconforto. Ninguém falava abertamente sobre Clara antes. Ela sempre esteve ali, invisível. Agora sua ausência fazia barulho. No mercado, no ponto de ônibus, na padaria, as conversas se repetiam. Dizem que ela trabalhava como empregada. Para o próprio pai, não pode ser verdade, mas era. E o silêncio cúmplice começou a rachar. Na casa do barão, Clara tentava se adaptar. Ela acordava cedo por hábito, mas não havia tarefas esperando. Helena a orientava com cuidado, sem impor nada. Aqui, cada um faz o que pode, dizia, e ninguém faz sozinho. Clara estranhava tudo. Estranhava comer sentada. Estranhava ouvir perguntas como: você gosta disso? Ou prefere aquilo? Estranhava não ser repreendida por descansar. O barão a observava à distância. Não a pressionava. Não exigia gratidão. Apenas garantia espaço. Você vai estudar, disse ele certa manhã de forma simples. Clara congelou. Estudar? Sim, respondeu. Você tem direito a isso. Mas eu não sei. Vai aprender, disse ele. E no seu tempo, ela sentiu algo se expandir dentro do peito. Não alegria imediata, algo mais profundo. Um reconhecimento tardio. Enquanto isso, Augusto enfrentava algo novo. Perguntas. Um assistente social apareceu à porta. Depois, um advogado. Depois, um representante do conselho local. Estamos verificando uma denúncia, diziam. Denúncia de quê? Ele perguntava agressivo. Possível exploração de trabalho doméstico. Augusto ria, nervoso. Ela é minha filha. Então por que não frequentava a escola regularmente? Por que não tinha renda própria? Por que dormia num quarto isolado nos fundos? As perguntas se acumulavam como rachaduras numa parede antiga. Augusto percebeu que havia subestimado o barão viúvo. O nome dele tinha peso. Não apenas social, mas legal. E quando ele se movia, outras engrenagens começavam a girar. Na cidade, o choque crescia. Pessoas que nunca tinham notado Clara agora lembravam dela limpando o quintal, carregando sacolas, trabalhando enquanto outras crianças brincavam. Eu achava normal, diziam. Nunca pensei muito nisso, mas agora pensavam, e o incômodo se espalhava. Clara, por sua vez, começava a descobrir quem era sem ordens. Descobriu que gostava de ler, que tinha facilidade com números, que gostava de caminhar pelo jardim no fim da tarde. Descobriu também algo mais difícil: raiva. Raiva contida, silenciosa, guardada por anos. Uma noite, sentou-se sozinha no quarto e chorou, não de tristeza apenas, mas de luto. Pelo tempo perdido, pela infância roubada, pela normalização da dor. O barão não interrompeu. Helena deixou um copo de água à porta. Ninguém a apressou. Chorar também é trabalho, disse Helena mais tarde. Enquanto isso, Augusto via sua imagem ruir. Pessoas passaram a evitá-lo. Comentários cessavam quando ele se aproximava. O respeito automático que ele exigia não vinha mais. Ele tentou reagir. Procurou o barão. Foi até a propriedade, mas não passou do portão. O senhor não é esperado, disse o segurança com educação firme. Augusto sentiu a humilhação arder. Ela é minha filha, gritou. E agora está protegida, respondeu o homem. Augusto voltou para casa derrotado. Naquela noite,
A cidade inteira parecia saber. Algo estava errado há muito tempo e ninguém quis ver. O nome do barão viúvo circulava em sussurros. Uns o chamavam de justiceiro, outros de oportunista. Mas todos concordavam em uma coisa: nada mais seria escondido como antes. Clara recebeu uma carta poucos dias depois. Era do Conselho Tutelar. Um pedido formal para conversar, para ouvir sua versão, para registrar o que viveu. Ela segurou o papel com as mãos trêmulas. Você não é obrigada, disse o barão. Clara respirou fundo. Mas eu quero. Ela sabia que aquele passo não era apenas por ela. Era por todas as outras Claras que nunca foram vistas. Na cidade, o choque começava a se transformar em algo maior. Responsabilização. E para Augusto, a queda estava apenas começando. Enquanto Clara caminhava pelo jardim naquela tarde, sentiu algo novo no peito. Não era medo. Não era euforia. Era a sensação de que, pela primeira vez, sua história não estava sendo escrita por outra pessoa. E isso chocava mais do que qualquer escândalo. O barão viúvo não costumava falar sobre si mesmo. Na cidade, muitos achavam que isso era arrogância. Outros diziam que era mistério calculado. Poucos imaginavam que o silêncio dele não vinha de orgulho, mas de algo muito mais antigo e doloroso. Naquela manhã, Clara estava sentada na varanda lateral, lendo em silêncio. Um hábito novo, ainda frágil, como tudo o que estava começando a nascer dentro dela. O livro estava aberto, mas seus pensamentos vagavam. Ela sentia que algo estava para acontecer. O barão observava de longe, apoiado no parapeito da janela do escritório. Havia dias em que ele parecia distante, absorto em lembranças que não dividia com ninguém. Naquele dia, porém, o peso era visível demais para ser ignorado. Ele fechou a porta do escritório e caminhou até a varanda. Clara, chamou com a voz calma. Posso me sentar? Ela fechou o livro rapidamente, quase assustada. Claro. Ele se acomodou na cadeira ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo o som das folhas se movendo com o vento. Você recebeu outra carta hoje, disse ele, sem rodeios. Clara assentiu. Sim, querem que eu fale novamente. Mais detalhes. E você quer? Ela pensou por um momento. Quero, mas tenho medo. O barão assentiu. O medo não significa que você está errada, disse. Significa que está tocando em algo importante. Ela respirou fundo. Por que o senhor fez tudo isso? Perguntou finalmente. O senhor não me conhecia. Ele desviou o olhar para o jardim. Por um instante, pareceu mais velho do que realmente era. Porque eu reconheci o silêncio, respondeu. E porque já estive do outro lado dele. Clara franziu levemente a testa. Como assim? Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois começou. Eu cresci em uma casa onde tudo parecia correto aos olhos de fora. Boa posição, respeito, aparência impecável. Mas por dentro havia controle, havia medo. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Meu pai acreditava que a autoridade se exercia com dureza, continuou o barão. Que gratidão se impunha. Que amor era algo que se devia merecer trabalhando, obedecendo, anulando-se. Ele fez uma pausa. Minha mãe morreu cedo, e com ela, qualquer proteção que existia. Clara fechou os dedos em torno do livro. Eu não era usado como empregado, disse ele, mas era usado como projeção, como continuação de um nome, um legado que não admitia falhas. E o senhor? Clara hesitou. Fugiu? Ele soltou um leve sorriso, sem humor. Não, eu sobrevivi, do jeito que pude. Ele contou como saiu de casa jovem demais, como trabalhou mais do que deveria, como construiu tudo o que tinha com a obsessão de nunca depender de ninguém. Prometi a mim mesmo que jamais fecharia os olhos para o que reconhecesse, disse. Nem em mim, nem nos outros. Clara sentiu algo se encaixar. E sua esposa? Perguntou com cuidado. O silêncio voltou a se instalar,
mais pesado. Ela foi a primeira pessoa que me enxergou sem exigir nada, disse ele. E foi por isso que a perdi cedo demais. Ele não entrou em detalhes, não precisou. Depois dela, continuou. O silêncio voltou a fazer barulho. E eu aprendi a escutá-lo nos outros. Não era caridade, não era impulso, era reconhecimento. Enquanto isso, na outra ponta da cidade, Augusto enfrentava o peso do isolamento. A casa estava desorganizada. O quintal crescia sem cuidado. O café amanhecia frio. O silêncio agora não obedecia. Ele tentou se justificar para si mesmo. Ela sempre esteve aqui, nunca reclamou. Era assim, mas essas frases já não soavam como verdades, soavam como desculpas. A visita dos representantes legais se tornava mais frequente. Documentos eram solicitados, testemunhos surgiam. Ela nunca faltava, disse uma vizinha, sempre limpando, sempre trabalhando. Eu achava que era normal, disse outra, mas pensando agora era um golpe. Augusto percebeu tarde demais que o protegia antes, a normalização, havia desaparecido. Na casa do barão, Clara começou a dar seus primeiros passos fora do modo de sobrevivência. Foi apresentada a uma professora particular. Não havia pressa, não havia cobrança excessiva. Aqui errar não é punição, dizia Helena. Clara errava muito, e pela primeira vez isso não resultava em humilhação. Ela começou a escrever pequenos textos, fragmentos de memórias que surgiam sem aviso. Às vezes chorava enquanto escrevia, às vezes sentia raiva, às vezes sentia nada. Tudo isso é parte do processo, disse o barão, ao ler um dos textos que ela permitiu que ele visse. Eu não sabia que podia sentir tanta coisa, confessou ela. Você sempre sentiu, respondeu ele. Só não tinha permissão. A cidade continuava reagindo. Um jornal local publicou uma nota curta, sem nomes explícitos, mas clara o suficiente para gerar impacto. Falava de possível exploração doméstica e intervenção de figura influente. Os comentários se dividiram. Ele fez o certo. Ninguém tinha o direito de se meter. E por que só agora? Mas uma coisa era certa. O assunto não seria enterrado. Clara foi chamada para uma audiência preliminar. O barão a acompanhou, mas não entrou na sala. Aquela era uma travessia que precisava ser dela. Sentada diante de pessoas desconhecidas, ela contou. Não tudo, mas o suficiente. Contou sobre acordar cedo demais, sobre nunca receber pagamento, sobre não escolher, sobre não ser chamada de filha. As pessoas ouviam em silêncio. Quando terminou, houve uma pausa longa. Obrigada por confiar, disse uma das assistentes. Clara saiu da sala com as pernas bambas. Do lado de fora, o barão a esperava. Como se sente? Perguntou. Cansada, respondeu ela, mas inteira. Ele assentiu. Naquela noite, Clara dormiu profundamente. Enquanto isso, Augusto recebeu a notificação oficial. O processo seguiria adiante. Ele rasgou o papel em pedaços, mas sabia que não adiantava. A cidade já tinha visto. E o que é visto não volta a ser invisível. O barão caminhou pelo jardim naquela mesma noite, sozinho. Pensava em sua esposa. Pensava no pai. Pensava em quantas histórias semelhantes tinham passado despercebidas. Você fez o que pôde, murmurou para si mesmo. Dentro da casa, Clara observava a lua pela janela. Pela primeira vez, o futuro não parecia um espaço vazio e assustador. Parecia desconhecido, e naquele momento isso era suficiente. Ela não sabia ainda que o próximo capítulo traria confrontos mais diretos, nem que o nome do barão viúvo seria questionado publicamente, nem que escolhas difíceis se aproximavam. Mas uma coisa já era certa. O silêncio tinha sido quebrado e ninguém sairia ileso dele. A cidade acordou inquieta naquela semana. Não era algo que se visse claramente nas ruas, mas se sentia. Conversas interrompidas, olhares que desviavam, portas fechadas com mais força do que o normal.
O caso que antes era cochichado, agora ganhava contornos públicos demais para ser ignorado. O nome de Clara deixou de ser apenas um sussurro. Augusto percebeu isso no mercado, quando duas pessoas interromperam a conversa assim que ele se aproximou. Percebeu no banco, quando o atendimento foi mais rápido do que o habitual. Percebeu até na igreja, onde ninguém se sentou ao seu lado. O isolamento era novo e humilhante. Em casa, o descontrole se tornava visível. A rotina que sempre funcionara sem esforço agora exigia trabalho. E Augusto odiava isso. O chão sujo parecia acusá-lo. A pia cheia lembrava o quanto dependia de alguém que sempre fingira não precisar. Ele tentou se convencer de que tudo aquilo era exagero. Eles não sabem de nada, repetia para si mesmo. Ninguém se mete na minha família. Mas havia algo diferente agora. Ninguém o defendia. Foi então que decidiu agir. Não por arrependimento, por orgulho ferido. Augusto procurou um advogado. Um homem prático, de olhar cansado, que ouviu tudo em silêncio. Ela saiu por vontade própria, disse Augusto. Foi influenciada, seduzida por esse homem. O advogado suspirou. Precisamos ter cuidado com a narrativa, respondeu. Há registros, testemunhos, omissões difíceis de justificar. Ela sempre esteve aqui, insistiu Augusto. Nunca passou necessidade. Necessidade não é só comida e teto, respondeu o advogado firme. E a cidade está observando. Essa última frase incomodou mais do que qualquer outra. Enquanto isso, na casa do barão, Clara vivia dias contraditórios. Havia segurança, havia acolhimento, mas também havia exposição. Pessoas começaram a reconhecê-la na rua, olhares curiosos, alguns solidários, outros julgadores. É ela, cochichavam. Clara sentia o estômago apertar sempre que saía. Não estava acostumada a existir fora da invisibilidade. Você não precisa se esconder, disse o barão certa manhã, mas também não precisa se explicar para ninguém. Eles olham como se eu tivesse feito algo errado, respondeu ela. Às vezes, quem olha carrega a culpa, disse ele. Naquele mesmo dia, Clara recebeu uma intimação, um pedido formal para comparecer a uma audiência mais ampla. Dessa vez, não apenas com assistentes sociais, mas com representantes legais e membros do conselho local. O papel tremia em suas mãos. Isso vai virar algo grande, murmurou. Já virou, respondeu o barão. A diferença é que agora você não está sozinha. Helena segurou a mão de Clara. O que você disser será importante, disse. Não porque precisam, mas porque você merece ser ouvida. Na noite anterior à audiência, Clara mal dormiu. Sonhou com a casa antiga, com corredores longos, com ordens que ecoavam sem voz. Acordou suada, com o coração acelerado. Sentou-se na cama, respirando fundo. Pela primeira vez, percebeu que não estava apenas fugindo do passado. Estava confrontando-o. Na manhã seguinte, o clima na cidade parecia mais pesado. Um pequeno grupo se reunia em frente ao prédio do conselho. Não eram muitos, mas eram suficientes para tornar tudo mais real. Alguns apoiavam Clara, outros murmuravam críticas veladas. Assuntos de família não se resolvem assim, diziam. Ele só quis ajudar. Clara entrou pelo acesso lateral, acompanhada pelo barão. Augusto chegou pouco depois. Quando seus olhos encontraram os dela no corredor, algo duro atravessou o ar. Ele parecia menor, não fisicamente, mas em presença. Ainda assim, havia raiva ali. Uma raiva que tentava se disfarçar de autoridade. Olha o que você fez, murmurou ele ao passar por ela. Clara sentiu o impulso de se encolher, mas não se encolheu. Sentou-se ereta. Respirou fundo. A audiência começou. Perguntas foram feitas, registros apresentados, testemunhos lidos. Pessoas falaram sobre horários, tarefas, ausência de escolarização adequada, isolamento social. Clara ouvia tudo como se fosse sobre outra pessoa. Até que pediram que ela falasse. O silêncio na sala era absoluto. Começou, sentindo a voz falhar. Sentado atrás, não interferiu.
Apenas estava ali. Eu achava que aquilo era normal, continuou. Achava que ser filha era isso, acordar cedo, trabalhar, não reclamar, não escolher. Ela engoliu em seco. Nunca me disseram que eu podia dizer não. O impacto foi imediato. Augusto apertou os punhos. Eu nunca bati nela, disse de repente. Nunca faltou comida. A resposta veio firme. Violência não é apenas física. As palavras ficaram suspensas no ar. Clara sentiu algo se soltar dentro de si. Um nó antigo, um peso que começava a cair. A audiência terminou sem decisão imediata, mas o recado estava dado. O caso seguiria adiante. Do lado de fora, jornalistas locais aguardavam. O barão conduziu Clara rapidamente para o carro. Isso vai aumentar, disse ele, e vai doer. Eu sei, respondeu ela. Mas não dói mais do que antes. Naquela mesma tarde, Augusto recebeu a notícia de que o caso ganharia repercussão regional. Ele perdeu o controle. Gritou, quebrou objetos, andou pela casa como um animal encurralado. Eles não têm o direito, repetia. Ela é minha. Mas, pela primeira vez, a frase soou errada até para ele. A cidade começava a se posicionar. Algumas pessoas se manifestaram publicamente. Outras preferiram o silêncio, mas mudaram de comportamento. A normalização estava quebrada. Na casa do barão, Clara começou a escrever novamente. Desta vez, com mais firmeza. Não para se justificar, mas para se lembrar. Escreveu sobre a menina que limpava a casa antes de ir à escola. Sobre a jovem que não sabia o que queria, porque nunca pôde querer nada. Você não precisa publicar isso, disse o barão ao ler um trecho. Mas pode. Talvez um dia, respondeu ela. Quando não doer tanto. Naquela noite, Clara recebeu uma mensagem inesperada. Era de uma mulher da cidade, mãe de uma garota mais nova. Obrigada por falar. Agora eu estou olhando diferente para minha própria casa. Clara leu e releu aquelas palavras. Sentiu o impacto verdadeiro do que estava acontecendo. Não era apenas sobre ela. Augusto, por sua vez, decidiu tentar uma última cartada. Procurou líderes locais. Tentou distorcer a narrativa. Disse que havia sido enganado, que estava sendo atacado injustamente, mas a cidade já não ouvia da mesma forma. Algo tinha mudado. Na varanda da casa do barão, Clara observava o pôr do sol. Você está pronta para o que vem? Perguntou ele. Ela pensou por alguns segundos. Não sei, respondeu, mas sei que não quero voltar atrás. O barão assentiu. Então já é o suficiente. Ao longe, as luzes da cidade se acendiam uma a uma. E com elas, uma nova consciência parecia surgir. O confronto não tinha terminado. Mas pela primeira vez, Clara não estava fugindo, estava ficando. E isso chocava mais do que qualquer escândalo público. Augusto acordou com a sensação de que o mundo havia avançado sem ele. O relógio marcava o mesmo horário de sempre, mas a casa não respondia. O café não estava pronto. O chão rangia sob seus passos. O silêncio não obedecia. Durante anos, aquele espaço funcionara como uma extensão de sua vontade. Agora, parecia um estranho. Um lugar que o observava, julgava, devolvia cada gesto com um eco desconfortável. Ele tentou ligar para pessoas que antes o atendiam prontamente. Antigos conhecidos, aliados silenciosos, gente que sempre soube, mas nunca perguntou. As ligações não foram atendidas. Quando alguém atendeu, foi breve. Melhor não me envolver, disseram. O momento não é bom. Espero que entenda. Augusto desligava sem responder, sentindo algo novo subir pelo peito. Pânico. A narrativa que ele tentara sustentar começava a ruir. Não havia mais como controlar o que a cidade comentava, nem como reduzir tudo a um mal-entendido doméstico. Enquanto isso, Clara vivia um dia que jamais teria imaginado. Ela caminhava pelo centro da cidade acompanhada de Helena. O convite tinha vindo de forma inesperada.
uma associação local que oferecia apoio a jovens em situação de vulnerabilidade queria ouvi-la, não para julgá-la, para aprender. Você não precisa falar nada que não queira, disse Helena, percebendo o nervosismo. Eu quero, respondeu Clara. Só não sei como. Entraram numa sala simples, com cadeiras dispostas em círculo. Havia poucas pessoas, nenhuma câmera, nenhum holofote. Obrigada por vir, disse uma das organizadoras. Queremos entender o que não vimos. A frase tocou fundo. Clara respirou fundo e começou. Falou de tarefas repetidas, de horários que não eram escolhidos, de como aprender a confundir amor com obediência, de como acreditava que merecia menos por existir menos. Ninguém interrompeu. Quando terminou, havia lágrimas silenciosas no rosto de quem ouvia. Sua história não é isolada, disse alguém, mas é corajosa. Clara saiu dali sentindo algo diferente. Não alívio completo, mas sentido. Na casa do barão, uma decisão amadurecia. Ele passara a manhã em reuniões, conversas discretas, papéis analisados. O caso de Clara avançava para uma etapa irreversível. Quando Clara voltou, encontrou-o no escritório, olhando pela janela. Sente-se, disse ele. Ela obedeceu. Recebi hoje a confirmação oficial, começou. O processo seguirá em frente, independentemente de recuos ou tentativas de acordo informal. Clara assentiu. Mas há algo mais, continuou. Eu preciso tomar uma decisão que não diz respeito apenas à justiça, mas à sua vida. Ela sentiu o coração acelerar. Você não pode continuar aqui indefinidamente, disse ele. Não porque não é bem-vinda, mas porque este não pode ser o limite do seu mundo. Clara sentiu medo. O que o senhor quer dizer? Ele respirou fundo. Quero dizer que você terá opções reais. E isso exige estrutura, estudo formal, autonomia. Um caminho que não dependa da minha proteção. Ela ficou em silêncio. Há uma instituição, continuou ele, que trabalha com formação e acompanhamento de jovens que passaram por situações semelhantes à sua. Eles oferecem moradia assistida, estudo, apoio psicológico. Não é um lugar de confinamento, é um lugar de reconstrução. Clara sentiu o chão se mover. O senhor está me mandando embora? Perguntou, quase num sussurro. Não, respondeu ele, firme. Estou abrindo uma porta. A escolha será sua. O silêncio se estendeu. Clara pensou na casa antiga, no quarto dos fundos, no medo constante. Pensou também no jardim, nos livros, no quarto com chave. Se eu for, perguntou, o senhor vai desaparecer? O barão a encarou com seriedade. Não, mas não vou decidir por você nunca mais. As palavras pesaram e libertaram ao mesmo tempo. Naquela noite, Clara quase não dormiu. Pensava em tudo o que perdera e em tudo o que poderia ganhar. Pensava no medo de errar, no medo de ser abandonada outra vez. Mas também pensava em algo novo, vontade. Do outro lado da cidade, Augusto recebia outra notificação. Dessa vez, formal e definitiva. O documento falava de medidas cautelares, de afastamento, de possíveis sanções. O tom era frio, impessoal, irreversível. Ele sentou-se no sofá e riu sozinho. Um riso curto, quebrado. Isso é perseguição, murmurou. Mas, pela primeira vez, a palavra não encontrou apoio nem dentro dele. A casa parecia menor, mais escura. Ele tentou lembrar quando tudo tinha saído do controle. Tentou encontrar um momento exato. Não encontrou. Talvez nunca tivesse estado sob controle. Na manhã seguinte, Clara tomou sua decisão. Chamou o barão na varanda. Eu quero ir, disse com a voz firme. Tenho medo, mas quero. Ele assentiu, sem surpresa. O medo não vai embora, respondeu. Mas agora você anda com ele. Os preparativos começaram discretamente. Nada de anúncios, nada de despedidas dramáticas. Helena ajudou a organizar as coisas. Poucas roupas, livros, o caderno onde Clara escrevia. Você volta quando quiser, disse Helena.
Esta casa não se fecha para você. No dia da partida, Clara olhou a propriedade uma última vez. Não como quem foge, mas como quem reconhece um ponto de apoio. O barão a levou até o local. A instituição era simples, mas acolhedora. Pessoas a receberam com respeito. Explicaram rotinas, regras claras, direitos. Aqui você decide, disseram. Clara entrou com o coração apertado, mas erguido. Enquanto isso, a cidade reagia à nova fase do caso. O afastamento de Augusto se tornou público. O choque deu lugar a debates mais profundos. Pessoas começaram a rever histórias antigas. Outras se calaram, envergonhadas. O nome de Clara já não era apenas associado à denúncia. Era associado à mudança. Augusto observava tudo de longe, isolado, pela primeira vez, sem argumentos que o salvassem. Naquela noite, Clara se deitou numa cama que ainda não conhecia. O quarto era diferente, o silêncio também. Ela abriu o caderno e escreveu uma única frase. Hoje, escolhi. Do outro lado da cidade, o barão viúvo fechou o escritório mais cedo. Caminhou pelo jardim e parou diante do banco onde costumava sentar com a esposa. Está indo do jeito certo, murmurou. Ele sabia que o próximo passo seria ainda mais difícil, que a cidade cobraria respostas, que seu nome seria questionado, mas também sabia, não havia mais retorno. O que começou como observação silenciosa agora era transformação visível. E para Clara, o futuro deixava de ser um espaço vazio. Passava a ser um território possível. A cidade finalmente escolheu um lado. Não de forma organizada, nem justa, nem silenciosa. Escolheu como as cidades sempre escolhem. Em mesas de bar, em bancos de igreja, em mensagens trocadas às escondidas, em olhares que julgavam antes mesmo de ouvir. O nome de Clara já não era apenas associado a um caso, era símbolo. Para alguns, símbolo de coragem. Para outros, de desordem. A instituição onde Clara agora vivia tentava manter a rotina estável, mas o mundo lá fora parecia bater à porta todos os dias. Convites para entrevistas eram recusados, pedidos de depoimento eram filtrados. A prioridade era protegê-la. Mesmo assim, ela sentia o peso. Sentia ao caminhar pelo corredor e perceber cochichos que cessavam quando ela passava. Sentia ao receber mensagens de desconhecidos, algumas de apoio, outras cruéis, como se sua dor fosse uma afronta pessoal. As pessoas precisam de vilões, disse a psicóloga certa tarde. Quando não sabem lidar com uma verdade, tentam destruí-la. Clara assentiu, mas não respondeu. Ainda era difícil entender que alguém pudesse se incomodar com sua libertação. Enquanto isso, o passado de Augusto começava a ser revirado. Não por vingança, por consequência. Uma antiga funcionária da casa onde ele morara antes de Clara se manifestou. Depois, uma vizinha. Depois, um parente distante. Sempre foi assim, disseram. Controle, rigidez, silêncio. Nada ilegal aparecia além do caso de Clara. Mas o padrão era claro, e padrões contam histórias. O jornal regional publicou uma matéria mais extensa, sem exageros, sem acusações vazias, apenas fatos organizados. O impacto foi imediato. Isso já estava ali, diziam alguns. Só fingimos não ver. Augusto passou a evitar sair de casa. Quando saía, sentia os olhares. Não precisava ouvir nada. O julgamento estava no ar. Ele tentou, ainda assim, uma última investida. Procurou o barão, não com gritos, não com acusações, com algo mais perigoso, vitimismo. Foi até a propriedade numa manhã nublada. O portão se abriu após alguns minutos. O barão o esperava no jardim. Não vim brigar, disse Augusto rápido. Vim conversar. O barão manteve distância. Fale. Você destruiu minha vida, disse Augusto. Tudo o que eu tinha. Não, respondeu o barão. Você construiu sua vida sobre algo frágil. Ela apenas deixou de sustentar. Augusto cerrou os dentes. Você não sabe o que é criar alguém sozinho. Sei, respondeu o barão.
E sei o que não é criar. O silêncio pesou. Ela sempre teve tudo, insistiu Augusto. Nunca faltou nada. Faltou escolha, disse o barão, e isso muda tudo. Augusto abaixou a cabeça por um segundo. Não em arrependimento. Em exaustão. Ela vai me destruir, murmurou. Não, respondeu o barão. Ela está se reconstruindo. A destruição não vem dela. Augusto foi embora sem dizer mais nada. Na instituição, Clara enfrentava sua maior prova até então. Recebeu a notícia de que precisaria falar novamente. Dessa vez diante de uma comissão maior, com representantes externos. Não seria um julgamento formal, mas um registro que poderia influenciar decisões futuras. Você pode recusar, disseram. Ninguém vai te forçar. Clara passou a noite em claro. Pensava na menina que limpava o chão, pensava na jovem que nunca escolheu, pensava em quantas pessoas ainda estavam presas a histórias parecidas. Na manhã seguinte, pediu para falar com o barão. Ele chegou sem pressa, sentou-se diante dela. Estou com medo, disse Clara sem rodeios. O medo não vai embora, respondeu ele, mas ele muda de lugar. E se eu não aguentar, então paramos, disse o barão. Você não deve nada a ninguém além de si mesma. Clara respirou fundo. Eu vou, disse. Não porque eles precisam, mas porque eu preciso. A comissão se reuniu numa sala ampla, clara, sem a rigidez de um tribunal. Ainda assim, o peso era real. Clara sentou-se, sentiu as mãos suarem, o coração disparar. Conte do seu jeito, disseram. E ela contou. Não dramatizou, não exagerou. Não suavizou. Falou do cotidiano, do cansaço, da ausência de escolhas, do momento em que percebeu que aquilo não era amor. Falou também do medo, do choque ao ser tratada como alguém que importava, do conflito interno entre culpa e alívio. Alguns membros da comissão anotavam em silêncio. Outros ouviam com os olhos marejados. Quando terminou, ninguém falou por alguns segundos. Obrigada, disse uma mulher por fim. Sua clareza é rara. Clara saiu da sala sentindo o corpo pesado, mas a mente estranhamente leve. Do lado de fora, o barão aguardava. Consegui, disse ela quase surpresa. Eu sei, respondeu ele. Na cidade, a divisão era agora explícita. Havia quem defendesse Augusto com veemência. Pessoas que diziam que tudo não passava de exagero moderno, que famílias não deveriam ser questionadas. Mas havia, em número crescente, quem começasse a olhar para dentro de casa. Eu nunca pensei nisso, diziam. Talvez a gente normalize demais. O choque já não era apenas pelo caso. Era pelo espelho que ele oferecia. Augusto, isolado, começava a sentir o peso do vazio. Tentou arrumar a casa. Tentou cozinhar. Tentou organizar papéis, mas nada preenchia o espaço que antes fora ocupado por controle. Pela primeira vez, sentiu algo próximo ao arrependimento. Não pelo que fez, mas pelo que perdeu. Clara, por sua vez, começou a vislumbrar algo novo, futuro. Recebeu a confirmação de que poderia iniciar os estudos formais no próximo semestre. Recebeu apoio psicológico contínuo. Recebeu algo ainda mais raro: tempo. Tempo para errar. Tempo para descobrir. Tempo para Numa tarde silenciosa, sentou-se no quarto e escreveu no caderno: Eu não sou o que me fizeram, sou o que faço agora. Naquela mesma noite, o barão recebeu uma ligação. Informaram-no de que o caso caminhava para um desfecho mais rápido do que o esperado. As evidências eram claras, as pressões externas aumentavam. Seu nome será citado oficialmente, disseram. Isso terá consequências. O barão desligou sem hesitar. Estou pronto, murmurou. Ele sabia que o próximo passo o colocaria no centro de tudo, que seria questionado, julgado, exposto, mas também sabia, recuar agora seria trair tudo o que acreditava. Enquanto a cidade se preparava para o inevitável, Clara observava as luzes do lado de fora da janela da instituição. Não sentia mais o mesmo medo do início, sentia respeito pelo próprio caminho.
O silêncio que antes a aprisionava, agora era escolha. E a verdade, finalmente, havia parado de pedir licença. O nome do barão viúvo deixou de circular em sussurros. Naquela semana, ele apareceu nos jornais, nas rádios locais, nas conversas de esquina. Não como herói declarado, nem como vilão definitivo, mas como aquilo que mais incomoda uma cidade acostumada ao silêncio, um divisor. Alguns diziam que ele havia ido longe demais. Outros diziam que ele havia feito o que ninguém teve coragem. O fato era simples e incontornável. O caso não podia mais ser tratado como assunto doméstico. Clara sentiu o impacto logo cedo quando a coordenadora da instituição a chamou para conversar. "Precisamos te avisar", disse com cuidado. Seu nome também começou a circular com mais força. Clara assentiu. Já esperava. "Não divulgamos nada sem autorização", continuou a mulher, "mas as pessoas conectam os pontos." Clara sentou-se devagar. "Eu não queria virar isso", murmurou. "Um assunto." "Você não virou", respondeu a coordenadora. "A sociedade transformou sua história em espelho. E espelhos incomodam. Na cidade, o clima era de ebulição. Uma sessão extraordinária foi convocada pelo conselho local para discutir medidas preventivas em contextos familiares vulneráveis. O título era técnico, o conteúdo explosivo. O barão foi convidado a comparecer. Quando a notícia se espalhou, a reação foi imediata. "Ele quer aparecer", diziam alguns. "Se não fosse ele, nada teria mudado", respondiam outros. O barão recebeu o convite em silêncio. Leu 2 vezes. Colocou o papel sobre a mesa e ficou parado, olhando para o jardim. Helena se aproximou. "Isso vai ser duro", disse. "Eu sei", respondeu ele, "mas é necessário." "Você não precisa se justificar", acrescentou ela. "Não", concordou, "mas preciso sustentar." Na noite anterior à sessão, Clara pediu para vê-lo. Sentaram-se frente a frente, sem pressa. "Estão dizendo que o senhor usou minha história para se projetar", disse ela sem rodeios. Ele não se ofendeu. "Estão dizendo muitas coisas", respondeu. "O que você sente?", Clara pensou. "Sinto medo de que tudo isso apague quem eu sou", respondeu. "Que eu vire só o caso." O barão assentiu. "Isso é real", disse, "e é por isso que precisamos colocar limites." "Como?" "Lembrando que sua vida não é debate público", respondeu. "É sua." Ela respirou fundo. "O senhor vai mesmo falar?" "Vou", disse ele, "mas não sobre você, sobre escolhas." No dia seguinte, a cidade parou. A sessão foi aberta ao público. Pessoas lotaram o espaço, algumas com expectativa, outras com indignação. Clara assistiu de longe, por transmissão. Não quis estar ali fisicamente. Precisava se proteger. O barão entrou com postura firme, mas sem teatralidade. Sentou-se quando indicado. Esperou. Quando lhe deram a palavra, o silêncio foi absoluto. "Eu não estou aqui para acusar um pai", começou. "Nem para me apresentar como salvador", alguns murmuraram. "Estou aqui porque vi algo que reconheci", continuou. "E porque o silêncio, quando normaliza a dor, se torna cumplicidade." Ele falou sobre responsabilidade social, sobre como certos comportamentos são aceitos por costume, não por justiça, sobre a diferença entre autoridade e abuso. "Não intervenho porque posso", disse. "Intervenho porque escolhi não desviar o olhar." As palavras ecoaram. Alguns aplaudiram, outros cruzaram os braços. "O que mais incomoda", continuou ele, "não é o erro em si, mas o fato de ele ter sido exposto. O impacto foi imediato. A sessão terminou sem consenso, mas com algo novo no ar. Desconforto coletivo. Clara desligou a transmissão com as mãos trêmulas. "Ele falou por mim", murmurou, "sem me expor." Naquela mesma tarde, Augusto recebeu a notícia de que a medida cautelar seria mantida. Além disso, seu caso seria analisado em âmbito mais amplo, como exemplo de conduta a ser revista.
Ele sentou-se à mesa da cozinha, agora vazia, e sentiu algo quebrar por dentro. Não havia mais como negar. Não havia mais quem culpar. Pela primeira vez, a narrativa não lhe pertencia. Na instituição, Clara recebeu mensagens de apoio de pessoas que nunca conheceu. Algumas curtas, outras longas, histórias semelhantes, confissões tardias. Ela leu algumas, guardou outras para depois. Você não precisa carregar isso, disse a psicóloga. Não sozinha. Eu sei, respondeu Clara. Mas também não quero ignorar. Naquela noite, escreveu no caderno. Quando uma verdade aparece, ela pede espaço, não controle. Enquanto isso, o barão sentia o peso das consequências. Recebeu ligações de antigos parceiros que preferiam distância. Outros, discretamente, ofereceram apoio. A rede se rearranjava. Você está bem? Perguntou Helena. Estou inteiro, respondeu ele. E isso basta. Clara foi informada de que, devido à repercussão, sua audiência final poderia ser antecipada. O desfecho jurídico se aproximava. Isso significa encerramento, explicou a coordenadora. Pelo menos dessa fase. Clara assentiu. Sentia uma mistura estranha de alívio e vazio, como se estivesse prestes a sair de um lugar que a definira por muito tempo. Na cidade, o assunto começava a mudar de tom. Menos fofoca, mais reflexão. Escolas promoveram rodas de conversa. Igrejas abordaram o tema com cuidado. Famílias discutiram limites. Nada disso apagava o passado, mas mudava o presente. Na varanda da instituição, Clara observava o céu escurecer. Eu não escolhi isso, disse ao telefone com o barão, mas estou escolhendo o que faço agora. Isso é liberdade, respondeu ele. E assusta, sempre assusta, disse, mas passa a pertencer. Ela sorriu de leve. Naquela noite, Augusto caminhou pela casa pela última vez antes de dormir. Tocou os móveis, olhou os cantos, sentiu o vazio. Percebeu, tarde demais, que controle nunca foi presença. E que aquilo que ele chamava de ordem era apenas medo bem organizado. O capítulo seguinte se aproximava. Para Clara, para o barão, para a cidade inteira. O choque inicial dava lugar a algo mais profundo, consciência. E isso mudava tudo. O aviso chegou numa manhã silenciosa. Clara estava sentada na biblioteca da instituição, tentando se concentrar em um texto simples, quando a coordenadora pediu que ela a acompanhasse até a sala administrativa. O caminho curto pareceu longo demais. O coração começou a bater fora de ritmo, antes mesmo de qualquer palavra ser dita. A audiência final foi marcada, disse a mulher com voz calma. Será amanhã. A frase ficou suspensa no ar. Amanhã. Clara assentiu devagar. Não perguntou nada. Não chorou. Apenas sentiu o corpo reagir, como se estivesse se preparando para atravessar algo definitivo. Quando saiu da sala, caminhou até o jardim e se sentou num banco afastado. Observou as árvores, o vento leve, o movimento comum de um dia que não parecia saber o que estava prestes a acontecer. Ela pensou no quarto dos fundos, no chão frio ao amanhecer, na menina que acordava antes do mundo. Pensou também no presente, na cama com chave, nos livros, no tempo. Tudo aquilo se encontraria no dia seguinte. O barão chegou à instituição no fim da tarde. Não avisou, não quis formalidade, apenas apareceu. Soube da audiência, disse sentando-se ao lado dela. Manhã, respondeu Clara. Achei que demoraria mais. Às vezes, quando o silêncio se rompe, as coisas correm, disse ele. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Tenho medo de encontrá-lo, confessou. Não sei o que vou sentir. Seja o que for, respondeu o barão, não define quem você é, define o que você viveu. Clara respirou fundo. E se ele pedir desculpas? O barão não respondeu de imediato. Desculpas não apagam, disse por fim. Mas podem encerrar. Ela Naquela noite, pensativa, Clara escreveu pouco, apenas uma linha.
Amanhã eu não serei pequena. Do outro lado da cidade, Augusto não dormiu. Sentou-se à mesa da cozinha com os documentos espalhados. Leu cada papel como se fosse a primeira vez. Palavras como responsabilização, medidas, acompanhamento se misturavam em sua mente. Ele tentou lembrar quando tinha parado de enxergar Clara como filha. Não encontrou um momento exato. Apenas um processo lento, um hábito. Uma certeza errada que nunca foi questionada. Quando o sol começou a nascer, ele já estava vestido. Não por esperança, por obrigação. A audiência aconteceu numa sala menor do que Clara imaginava. Não havia plateia, não havia câmeras. Apenas pessoas sentadas em torno de uma mesa. Augusto chegou antes. Evitou olhar ao redor. Quando Clara entrou, sentiu o ar mudar. Ele levantou os olhos. Por um segundo, pareceu confuso, como se estivesse vendo alguém que não reconhecia completamente. Ela se sentou com postura firme. As mãos não tremiam. O processo foi conduzido com objetividade. Relatórios lidos, pareceres apresentados, nada de discursos longos, nada de dramatização. Até que pediram que Augusto falasse. Ele pigarreou. Começou e parou. O silêncio se estendeu. Eu sempre achei que estava fazendo o certo, disse, finalmente. Que estava ensinando responsabilidade. Ninguém interrompeu. Não percebi quando isso virou outra coisa. Continuou. Não percebi quando deixei de ser pai. Clara manteve o olhar fixo à frente. Eu errei, disse ele, e não tenho como voltar atrás. Ele respirou fundo. Peço desculpas. A palavra caiu com peso. Clara sentiu algo se mover dentro de si. Não alívio imediato, não raiva. Algo mais complexo. Quando foi sua vez de falar, ela se levantou devagar. Eu não vim aqui para punir, disse. Vim para encerrar. Algumas pessoas se entreolharam. Passei muito tempo achando que aquilo era amor, continuou. Hoje sei que não era, mas também sei que não quero carregar isso para sempre. Ela olhou para Augusto pela primeira vez. Eu aceito que o senhor reconheça o erro, disse. Mas minha vida não começa ou termina aqui. O silêncio foi profundo. A decisão foi anunciada pouco depois. Medidas claras, acompanhamento obrigatório, reconhecimento formal da situação vivida por Clara. Não houve celebração, houve fechamento. Quando saíram da sala, Clara sentiu as pernas fraquejarem. Encostou-se na parede por um segundo. O barão estava ali. Acabou, disse ele. Começa, respondeu ela. Augusto passou por eles sem dizer nada. O olhar baixo, o passo lento. Na saída do prédio, o céu estava aberto. Claro demais para um dia tão pesado. Clara respirou fundo. Não sinto o que achei que sentiria, disse. Isso é normal, respondeu o barão. O fim raramente é grandioso. Naquela tarde, Clara recebeu uma notícia inesperada. A instituição ofereceu a ela a possibilidade de permanecer mais tempo, agora como parte de um programa avançado. Mas havia outra opção. Um curso fora da cidade, explicou a coordenadora. Com bolsa integral. É uma chance rara. Clara sentiu o coração acelerar. Fora da cidade? Perguntou. Sim, um recomeço completo. Ela pediu tempo para pensar. À noite, sentou-se sozinha no quarto. Pensou na cidade que a conhecia como o caso. Pensou no barão, em Helena. Quando o barão veio se despedir naquele dia, ela falou. Eu vou, disse. Quero ir. Ele não se mostrou surpreso. Eu esperava, respondeu. Tenho medo de parecer ingrata. Gratidão não é permanência, disse ele. É lembrança. No dia seguinte, Clara arrumou suas coisas mais uma vez. Desta vez, sem pressa, sem fuga. Helena a abraçou. Você sempre terá casa, disse. O barão a levou até o portão. Antes de ir, disse ele, há algo que preciso te entregar. Não é dinheiro. Entregou-lhe um envelope. Explicou. É um compromisso. Dentro havia um documento simples. A criação de um fundo educacional em nome da mãe de Clara.
um fundo voltado a jovens em situações semelhantes. Não é homenagem, disse ele. É continuidade. Clara sentiu os olhos marejarem. O senhor não precisava. Eu quis, respondeu ele. E isso importa. Ela respirou fundo. Obrigada por não ter ido embora, disse. Obrigado por ter ficado, respondeu ele. Quando o carro se afastou, levando Clara para um novo destino, a cidade ficou para trás. Não como prisão, como origem. Augusto, naquela mesma noite, sentou-se sozinho na casa vazia. Pensou na audiência, pensou na despedida que não teve. Pela primeira vez, chorou. Não por si, pelo que poderia ter sido. E isso talvez fosse o início tardio de algo que nunca aprendera. Para Clara, a estrada à frente era longa, incerta, mas era dela. O passado tinha pedido desculpas. E pela primeira vez, ela não precisava responder. O silêncio que se seguiu à partida de Clara não foi vazio, foi denso. A cidade continuou existindo, com seus horários, seus compromissos, seus rituais cotidianos. Mas algo havia se deslocado de forma irreversível. Não era mais possível fingir que certas histórias não existiam. O nome de Clara começou lentamente a desaparecer dos comentários diários. Não por esquecimento, mas por respeito. Ela deixara de ser o centro do debate e passara a ser referência silenciosa. E isso, por si só, já era uma mudança. Longe dali, Clara sentia o impacto do recomeço. A nova cidade era maior, mais barulhenta, menos íntima. Ninguém a conhecia. Ninguém a observava com curiosidade. Pela primeira vez, sua história não a precedia. Ela caminhava pelas ruas sentindo-se pequena, não no sentido antigo, de diminuição, mas de anonimato. E aquilo era libertador. O curso começou com dificuldades. Havia lacunas em sua formação, inseguranças profundas, medo constante de não ser suficiente. Mas havia também algo que nunca tivera antes. Escolha. Escolheu tentar, escolheu errar, escolheu continuar. Às vezes, à noite, sentava-se na cama do pequeno quarto estudantil e sentia a ausência do Barão e de Helena como quem sente falta de um porto seguro. Mas não era dependência, era gratidão madura. Enquanto isso, na cidade que ficara para trás, o inesperado começou a acontecer. O fundo educacional criado pelo Barão Viúvo não ficou restrito ao papel. Em poucas semanas, surgiram inscrições. Jovens que nunca tinham contado suas histórias começaram a aparecer. Casos semelhantes, abafados por anos, encontraram espaço para existir. Assistentes sociais, professores e voluntários se mobilizaram. E então veio o anúncio. O barão convocou uma coletiva simples. Nada de palco, nada de discurso ensaiado, apenas um comunicado direto. Esta propriedade, disse ele, apontando para a casa onde vivera por tantos anos, deixará de ser residência particular. O murmúrio foi imediato. Ela será transformada em um centro de acolhimento e formação. Continuou, não em meu nome, não como homenagem, mas como estrutura permanente. O choque foi geral. Ninguém esperava aquilo. A casa do Barão Viúvo, símbolo de reserva, poder e distância, seria aberta. Não parcialmente, totalmente. Não se trata de caridade, disse ele. Trata-se de responsabilidade. Alguns tentaram argumentar, outros aplaudiram. Muitos ficaram em silêncio, processando. Não vou administrar o espaço, completou ele. Não vou controlar narrativas, vou apenas garantir que exista. A decisão percorreu a cidade como um trem sem freios. Para alguns, foi o gesto definitivo de coerência. Para outros, exagero. Para muitos, incômodo. Mas ninguém ficou indiferente. Augusto recebeu a notícia por terceiros. Estava sentado na sala escura quando ouviu o comentário atravessar a televisão ligada sem atenção. O nome do barão, a casa, o centro. Ele desligou o aparelho. Ficou sentado por longos minutos. Aquela casa, aberta, o símbolo máximo do que ele jamais permitira. Escolha.
Sentiu algo apertar o peito. Não raiva, não inveja. Um reconhecimento tardio. Percebeu com uma clareza dolorosa que o que mais o destruía não era a exposição, nem as medidas legais, nem a perda de controle. Era a constatação de que tudo poderia ter sido diferente. Clara soube da decisão semanas depois, por uma mensagem curta de Helena. Ele fez algo grande e não falou seu nome. Clara releu a frase várias vezes. Sentiu os olhos marejarem, não por surpresa, mas por entendimento. Naquele mesmo dia, sentou-se à mesa da pequena biblioteca da universidade e escreveu uma carta. Não para o barão, para si mesma. Escreveu sobre quem fora, sobre quem estava se tornando, sobre o que não queria repetir. Dobrou o papel e guardou no caderno antigo, o mesmo que levara da casa onde nunca fora filha. O centro foi inaugurado meses depois. Não houve festa. Houve presença. Pessoas entraram pela primeira vez em um espaço que antes só observavam de longe, algumas com receio, outras com curiosidade. Nas paredes não havia fotos do barão, nem placas com nomes, apenas frases simples, escritas à mão por jovens que passaram por ali nos primeiros atendimentos. Eu não sabia que podia escolher. Alguém me ouviu. Agora eu sei que não estou errada. A cidade mudou em silêncio, não de forma perfeita, não de forma rápida, mas mudou. Clara voltou meses depois. Não como retorno, como visita. Caminhou pelos corredores da antiga casa do barão, agora cheios de vozes. Viu jovens sentados onde antes havia silêncio rígido. Viu portas abertas onde antes havia controle. O barão a aguardava no jardim. Os dois se olharam por um instante, sem palavras. Você não precisava vir, disse ele. Eu quis, respondeu ela. Caminharam juntos por alguns minutos. Eu não sou a história daqui, disse Clara finalmente. Sou só parte. Exatamente, respondeu ele. É assim que deve ser. Ela respirou fundo. Obrigada por não ter tentado me salvar, disse. O senhor só abriu a porta. Ele assentiu. Você atravessou sozinha. Antes de ir, Clara parou diante da antiga varanda. Tocou o corrimão de madeira. Sentiu o peso simbólico daquele lugar. Não sentiu raiva, não sentiu dor. Sentiu encerramento. Naquela noite, Augusto caminhou pela própria casa, agora pequena demais para seus pensamentos. Sentou-se na mesa da cozinha, acendeu a luz e, pela primeira vez em muito tempo, escreveu. Não justificativas, não defesas. Escreveu uma carta que nunca entregaria. Reconheceu erros, reconheceu ausências, reconheceu o que nunca soube fazer. Dobrou o papel e guardou. Talvez fosse tarde demais para a reparação, mas não para a consciência. Clara partiu no dia seguinte. No caminho de volta, olhou pela janela do ônibus e sorriu discretamente. Não porque tudo tivesse sido resolvido, mas porque tudo agora fazia sentido. Ela não era mais a menina usada como empregada, nem o caso que chocou a cidade, nem o símbolo que outros queriam moldar. Era apenas alguém em movimento. E isso foi o que mais chocou a todos, porque ninguém esperava que, depois de tudo, ela não pedisse vingança. Escolhesse futuro. Se essa história tocou você de alguma forma, não ignore isso. Ela não é apenas sobre Clara. É sobre quantas pessoas ainda vivem em silêncio. Se você acredita que ninguém nasce para ser invisível, escreva "Eu vejo" nos comentários. Se essa história fez você refletir, curta o vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E se você quer continuar ouvindo histórias que revelam verdades, chocam e transformam, inscreva-se no canal agora. Aqui, nenhuma dor é esquecida e nenhum silêncio fica sem resposta. Conta pra gente também de onde você está assistindo essa história. Seu comentário mostra até onde essa mensagem está chegando. Até a próxima história, porque algumas verdades precisam ser contadas até o fim.